Verdade de 2022, um ano que tem eleição, um ano de política, e a gente vai fazer aqui uma projeção para o ano todo de 2022 com o professor e cientista político Luiz Gonzaga Júnior, que vai me ajudar aqui a fazer aí algumas previsões para o ano de 2022, ano que tem eleições, disputa para presidente, disputa para governador, vaga de senador, deputado federal, deputado estadual, um ano movimentado na política, e a gente faz aqui algumas projeções para 2022. Fica ligado, Rede Verdade está no ar. Muito boa tarde, Paraíba, dia 3 de janeiro de 2022, abrindo a semana, abrindo o ano aqui. Que bom encontrá-lo, reencontrá-lo aqui, acompanhando a programação da sua TV Arapuã, que esse ano de 2022 seja um ano de bênçãos para todos nós. Olha só, ano de eleições em 2022, vamos disputar aí o governo do estado, tem disputa aí para a presidência da República, tem disputa para o Senado da República, tem, enfim, várias disputas. Eu estou aqui, ó, quem está do meu lado aqui é o professor Luiz Gonzaga Júnior, ele que é cientista político, faz sempre algumas análises aqui, nos ajudando a entender esse cenário. E em 2022, professor, muito boa tarde, feliz ano novo. O que é que nós temos aí? Vamos tentar traçar aí um cenário para 2022. Obrigado pela sua presença aqui no primeiro programa do ano. Eu que agradeço, Luiz. Começando, obviamente, desejando um feliz ano novo para todos nós, né? Estamos precisando, de fato. Como você bem falou, é um ano muito decisivo, né? Tem um ano muito movimentado. O primeiro movimento é que a gente, graças a Deus, a gente entra um ano, no caso do Brasil em específico, com o avanço da vacina, a diminuição dos casos de morte e de contágio, né, pelo Covid-19. Mas um ano que não poderia ser diferente, um ano de Copa também, né? Vamos lembrar, né? Então, e um ano de eleição também. Embora esse ano a gente tenha a Copa um pouco mais tarde, o futebol e a política vai se misturar nesse momento. Então, um ano de fato que a gente vai ter eleições presenciais, eu queria começar no Congresso. Eu queria começar exatamente pelo nacional, pelas eleições presidenciais. Primeira pergunta, primeira projeção para quem está nos acompanhando, ver se concorda ou não. Você acredita na quebra dessa polarização, Bolsonaro versus Lula, Lula versus Bolsonaro, ou seja, haverá aí uma surpresa nisso, as terceiras vias, as opções vão quebrar essa polarização ou não tem jeito? Em outubro de 2022, dia 2 de outubro, a garantia do segundo turno está entre Bolsonaro e Lula. É difícil e é improvável, nunca é impossível, né, Luiz? Nunca é impossível, mas é muito difícil e muito improvável, uma vez que nenhuma candidatura pensada a partir da lógica da terceira via, ela consegue passar ali da casa dos 10%. E aí você tem aquelas candidaturas que não querem arriscar, né? Você tem uma candidatura já testada, que é a de Ciro Gomes, você tem uma candidatura nova, que é do ex-juiz Sérgio Moro, ali como grandes, digamos, polarizadores, pensando nessa corrida a chegar como uma alternativa à terceira via. Algumas candidaturas já mais testadas, mas que não conseguem passar dos 5%, como o governador João Dória. Mas a avaliação para alguns destes é que, em não passando da casa dos 10%, eles, muitas vezes, a avaliação é que deve se garantir. Por exemplo, já tem notícia recente que há quem defenda que o ex-juiz Sérgio Moro ele concorra à candidatura do Senado para que se garanta uma vaga na representação política. O Ciro Gomes ele tem mais resistência a isso porque ele já vem pautando isso com mais tempo. É a quarta eleição dele. É a quarta eleição, né, que não consegue passar ali da casa dos 10% nas pesquisas e também no resultado eleitoral. Então é muito provável que a corrida eleitoral ela se dê exatamente entre o presidente Lula, entre o presidente Bolsonaro, considerando inclusive uma outra conjuntura que vamos ter. Onde é que a gente vai ter esse cenário mais definido, Luiz? Possivelmente a partir de abril, com o fechamento ali das federações. Então é em abril que a gente vai ter uma leitura mais, digamos, clara do que vai estar pela frente. Mas de partida você não acredita numa mudança de cenário. O cenário seria da polarização dessa disputa, Bolsonaro versus Lula, Lula versus Bolsonaro. Sim, para hoje sim. Para rachar o Brasil nesse sentido. Nesse sentido, porque na verdade eu acho que ele acaba se dando
por polos distintos, né? Você tem polos distintos de propostas distintas e candidatos distintos também. E aí você não tem nenhum evento extraordinário que possa quebrar essa disputa entre os dois. Certo. Não há nenhum evento que possa, ou, digamos, limitar e derrubar possivelmente uma candidatura desses dois, ou alguém que possa ser alçado como uma alternativa muito mais, digamos assim, clara, específica, com propostas condizentes que venham a derrubar os polos que estão postos. A gente estava vendo a imagem dos dois aí, de Lula e de Bolsonaro aí, bem próximos. Eu estaria errando se eu lhe perguntar que os dois, na verdade, torcem exatamente para que essa polarização não seja mexida, ou seja, Bolsonaro quer enfrentar o PT nas urnas e o PT quer enfrentar Bolsonaro. Nenhum dos dois quer surpresa no segundo turno, é isso? Olha, eu acho que em certa medida, fica uma certa conveniência, no sentido de que onde é que Bolsonaro ele opera no debate, no antipetismo, nas pautas morais, nesse sentido. E onde é que o presidente Lula vai poder operar na sua disputa, no seu discurso? É exatamente traçar um comparativo do ponto de vista da vida objetiva, da vida econômica, das políticas sociais, do salário mínimo, num comparativo entre o que foi o governo Lula e o governo Bolsonaro. Então, do ponto de vista da conveniência para os dois, é muito salutar, do ponto de vista eleitoral, que sejam essas duas pautas. Uma coisa que talvez poderia ser muito ruim para Bolsonaro seria fazer uma disputa com Sérgio Moro, haja visto que os dois, até bem pouco tempo, transitavam no mesmo campo, estavam no mesmo governo e disputam o mesmo eleitorado, por exemplo. Bom, deixa eu lhe fazer agora duas perguntas, uma relativa a Bolsonaro e outra a Lula. Na sua visão, qual é o principal desafio de Bolsonaro para chegar bem no dia 2 de outubro e o de Lula para chegar bem em 2 de outubro, do ponto de vista de política de alianças ou de movimentações que Lula pode fazer? Qual é o caminho que Lula deve tomar, se ele está certo tomando aí, buscando Alckmin, enfim, outras forças, e qual é o principal desafio de Bolsonaro? Qual é a sua projeção que os dois vão ter que superar para poder chegar bem no dia 2 de outubro? O Bolsonaro ele já começa, Luiz, à medida que ele se filia ao PL, ele já faz esse movimento no sentido de consolidar a sua posição junto ao Centrão, que é onde ele quer manter essa base. Então, manter essa base do ponto de vista da própria participação em governo. No entanto, ele cai ali num debate antagônico, haja vista que ele tenta também manter um discurso de manutenimento ali da sua base eleitoral, aquela base mais radical, aquela base mais conservadora. Então, há nesse sentido, um desafio para si próprio, como é que ele se coloca nesses dois momentos, Outro desafio para ele, que talvez para mim seja o maior, é exatamente de chegar de forma propositiva para dar conta dos reais problemas da sociedade brasileira, coisa que em outros momentos aqui no Rede Verdade a gente já debateu, que não existe ou não existiu ainda proposta concreta para solucionar a inflação, o preço alto dos combustíveis. A economia seria o grande vilão. A economia é o vilão da qual o presidente Lula ele vai se apropriar para fazer o grande debate. Nesse sentido, Lula ele ganha nesse debate, esse comparativo para ele é um comparativo que facilmente ele vai conseguir vencer, mas o outro desafio é saber ali o momento ali, o último estágio desse debate, onde ele vai também conseguir trazer forças que possa trazer muito mais capilaridade para a sua candidatura. O movimento feito ali da aproximação do Geraldo Alckmin é exatamente o movimento dizer para o mercado financeiro, para aquela ala, digamos, do empresariado mais conservador, que não, olha, o discurso de um radicalismo à esquerda ele não existe. A nossa pauta sempre foi ao centro, como foi o movimento que Lula fez em 2003, quando trouxe ali, o José Alencar, o empresário José Alencar, para a sua chapa. Foi exatamente para dizer isso. Então, essa sinalização à candidatura de ter Geraldo Alckmin ali como provável vice é exatamente de dizer para o eleitorado que esse radicalismo ele não existe e que o radicalismo está do outro lado. Então, você tem desafios para os dois lados que devem, claro, até abril aí estar se cumprindo, se nivelando e talvez, Luiz, cada um possa, da sua maneira, vencer essas barreiras para pautar, já que essa polarização ela tende a continuar. Você acha que a gente encontra um Bolsonaro em 2022 diferente ou não? Ele vai aprofundar o trabalho dele de segmentar a sua base, de segmentar as suas ideias e suas ideologias. Você acha que ele vai ficar mais plural, mesmo com esse ensaio que você está registrando aí com o Centrão, ou do ponto de vista de ideologias, de pautas que ele defende,
ele vai aprofundar ainda mais, e isso, para esse momento de um presidente no cargo, isso dificultaria? Olha, é muito instável o presidente Jair Bolsonaro e ele vive com esse antagonismo, uma vez que ele não consegue se colocar dentro de uma linha política. Nunca é muito certa, porque ao tempo que ele faz o movimento prático e objetivo rumo ao centrão, à composição do governo, à partilha ali das emendas parlamentares, o orçamento secreto, por exemplo. Fazendo política. Fazendo política, da qual deveria ser no estilo, né, que sempre foi feito, mas mantém um discurso de, digamos, de manutenção daqueles 20% mais conservador, mais radical que ele tem. Por exemplo, o último debate que a gente teve agora, mais recente, a questão da discussão sobre a questão das vacinas para as crianças. É algo que você tem dentro do próprio governo, a equipe técnica da Anvisa libera a vacinação para as crianças, mas o debate do centro do governo, ali do núcleo duro do governo, é contrário a isso. Então, é uma contradição, Luiz, que não ajuda, não favorece para ele do ponto de vista eleitoral. Professor, do ponto de vista de presença e estratégia, tanto para Bolsonaro quanto para Lula nos estados, qual é, vamos falar de um e do outro, qual é o melhor posicionamento para Bolsonaro nos estados? Ter candidatura ao governo exclusiva, mesmo que ela não seja competitiva, ter de todo jeito ou não, fazer alianças, aqui no caso da Paraíba, e com uma candidatura de oposição que não seja bolsonarista, mas que tenha um nível de competitividade maior, ou ser exclusivo? Primeiro vamos falar de Bolsonaro para a gente falar de Lula. Qual é a melhor estratégia para Bolsonaro nos estados e aí especificamente aqui na Paraíba? A melhor estratégia sempre é, Luiz, você ter candidatura que garanta um palanque para si. Porque é lá onde você faz o debate das suas pautas, né? É lá onde você garante uma presença, ali que você garante uma identidade. Ou seja, você está dizendo um candidato ao governo bolsonarista. Bolsonarista raiz ali de preferência, porque é isso para qual ele sinaliza, né? Haja vista que você teve a identificação no PTB, nessa sinalização ali com o Roberto Jefferson, né? Agora com o PL, o grande debate dele de ir para o PP ou para o PL era saber onde teria um domínio, onde teria candidaturas mais próximas do bolsonarismo. Então, a estratégia que eu acredito que ele vai utilizar é exatamente de garantir um palanque, porque assim que foi que ele se movimentou para definir a sua candidatura. É ter candidaturas bolsonaristas raiz ali que possa fazer a pauta daquilo que ele acredita para manter, obviamente, o seu eleitorado e numa tentativa também de ampliar. Na Paraíba, como você bem perguntou, eu acredito sim que vamos ter uma candidatura nesse sentido, possivelmente do Nilvan Ferreira, que vai tentar agregar ali, embora haja interesses diversos entre, né, as principais figuras do bolsonarismo na Paraíba, possivelmente será ali a figura mais pública do Nilvan, a não ser que a estratégia pessoal, né, seja de garantir um mandato e não necessariamente fazer a defesa do presidente. A não ser que Nilvan não aceite. Claro, né? Bom, eu quero fazer a mesma pergunta para Lula, em que pese já projetar a mesma resposta, já que você está apontando aí que o ideal é que seja um candidato exclusivo, mas antes eu quero lhe perguntar, diferentemente de 2018, vai acontecer para Bolsonaro aquele mesmo fenômeno em que vários nomes foram eleitos na onda do mito lá de 2018? Essa onda já passou, já não tem como fazer essa cola. Aí eu estou falando para candidaturas a deputado estadual, deputado federal, e até para governador mesmo, ou para senador. Essa coisa do candidato de Bolsonaro diminuiu, é o mesmo de 2018 ou já o cenário já é diferente? Luiz, ele é diferente porque as próprias pesquisas indicam, né, desde a candidatura, né, e a eleição 2018, você teve várias variáveis que levaram a maior parte do eleitorado a votar em Bolsonaro. Quando esse debate ele começa a se afunilar mais, você percebe que ele consegue manter ali uns 20% mais fiel, né? No entanto, de fato, você teve uma onda bolsonarista naquele momento, né, de candidaturas mais com debate mais religioso, mais moral, ou do ponto de vista das Forças Armadas também. A tendência é que isso tenha um arrefecimento, uma vez que aquilo que o eleitor esperou, em certa medida, como uma implementação rápida, urgente, né, que era aquilo que se colocava muito de forma veemente, tanto do candidato e do presidente Bolsonaro quanto da sua base, ela acabou não se confirmando. Na Paraíba, a maior expressão desse bolsonarismo era o deputado federal Julian Lemos, que levou a sua campanha, né, digamos, de forma mais direta aqui no Estado, mas hoje, apesar dele ter um discurso que, do ponto de vista ideológico, ele se mantém nivelado com o governo, mas ele já não volta, já não pauta, inclusive,
começa, inclusive, numa compreensão positiva aqui para registrar, né, de perceber que a pauta política ela é muito mais ampla, a ação parlamentar ela se faz necessário para além do mero discurso. Inclusive, ele está defendendo a candidatura de Moro, né, agora. Isso, né? Então, nesse sentido, aí ele já faz uma transição, já muda. Então, a tendência é que tenha um arrefecimento dessas candidaturas e que essa onda ela tenda a diminuir, né, e possivelmente a gente vai ter uma diminuição dessa base. Tá. Para a gente fechar esse bloco e falar em política estadual, Lula e estratégia nos estados e no estado da Paraíba. Um candidato do PT ao governo do estado ou um candidato, enfim, de outro partido, de outra base, mas que tem ali o voto nele? O presidente Lula ele tem a vantagem de ter uma habilidade maior nesse campo. Obviamente tem mais experiência, né, com candidaturas, mas também da sua própria atuação, mas ele consegue ter a vantagem positiva de ter candidaturas que estão procurando. O grande debate de Lula hoje é saber quem é que vai ser meu candidato. Do PT, não uma candidatura específica do Partido dos Trabalhadores, é muito improvável, é muito difícil que se tenha, porque você tem ali talvez as figuras que têm se colocado hoje como alternativa do PT são figuras que internamente do próprio partido não têm a maioria do apoio, né? Ali você tem o ex-governador Ricardo Coutinho, que chega numa filiação nacional sem fazer um debate com a base, né? Você tem o prefeito Luciano Cartacho, que inclusive a filiação dele também veio, né, pelo debate do Diretório Nacional, mas foi votado, inclusive, ou seja, nem o Diretório Nacional aceitou, né, como foi aceita a volta do ex-governador Ricardo Coutinho, e aqui no Estado não tem uma vinculação direta com a base. Então, seria um tanto quanto constrangedor você ter uma candidatura do PT que não tem os votos dos petistas. Então, aí soma-se, digamos, a exceção de ter uma candidatura do PT, uma candidatura raiz, né? Você tem ali o governador João Azevedo, que já declarou várias vezes que o palanque está aberto, né? Outras questões, né, têm impedido o PT de talvez declarar isso, mas também essa possível candidatura numa composição entre Lígia, Ricardo, Cartacho, que não necessariamente do PT, mas também há um outro elemento que chega aí com uma força também que ainda está em debate e em disputa, que é a possibilidade da candidatura do senador veneziano, que tem mais capilaridade no Estado. Vou querer saber se a projeção de veneziano é candidato ou não, na sua opinião. Mas só para a gente fechar esse bloco aqui. Então, Lula pode ter até mais de uma candidatura ao governo do Estado na Paraíba, mais de um candidato o apoiando para presidente, e nesse caso ele não viria da Paraíba no primeiro turno? Ele já usou dessa estratégia em eleições passadas, na medida que ele tinha muitas candidaturas, então prestava o apoio eleitoral de longe, financeiro, né, trazendo a questão do próprio marketing político para as várias candidaturas. Mas só vem no segundo turno. Mas vem no segundo turno para não criar nenhum tráfico nenhum, ou seja, eu deixo para que haja um segundo turno e quando a gente tem esse poder de poder unificar e ter uma disputa mais real. Tá bom, vamos aqui para o próximo bloco aí, o professor vai dizer se o senador veneziano vai ser candidato ou não ao governo do Estado, qual é a sua aposta aí em relação a isso. Rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Rede Verdade.